Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 8 de setembro de 2021, às 20 horas, 8 horas da noite. Eu recebo aqui o Álvaro Soares, da NCH Capital, né, um dos fundos mais tradicionais aí, pouco conhecido, mas que agora vem ganhando cada vez mais espaço, vem ganhando mais visibilidade e merecido, sobretudo pelo trabalho sério que o Álvaro desenvolve. Bom, primeiro eu quero explicar por que o Álvaro está aqui. Eu tenho recebido muito essa dúvida, né? Baroni, o que vai acontecer com os fundos de CRIs aí com alta de juros, inflação? Então a gente vai trazer alguns ângulos aqui. E por uma coincidência, eu vinha falando com o Álvaro sobre isso. E aí eu fiz o convite para ele. Falei, Álvaro, você não quer me ajudar numa live aí semana que vem para a gente poder bater um papo sobre isso, que já é uma pauta? Ele prontamente aceitou o convite e, melhor ainda, ele ainda preparou um materialzinho aqui de apoio curto, rápido e objetivo, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor esse momento dos fundos de CRIs dentro desse mercado maluco que a gente está vivendo. Hoje, FIX caiu muito, Bolsa despencou, juro futuro explodiu. Onde nós vamos parar, senhor Álvaro Soares? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Baroni. Sempre um prazer estar com você. É ótimo aqui conversar, fazer tentar ajudar o pessoal a entender um pouquinho desse mercado, que às vezes até a gente tem dificuldade de entender, né? E eu não sei onde a gente vai parar, a gente vem para um período agora que eu acho que de bastante volatilidade, né? Vão ser altos e baixos aí em sequência. Enfim, o que a gente tem que tentar, na minha opinião, é sempre olhar os fundamentos, ter bons fundamentos e olhar no longo prazo para bons fundamentos sem desespero. Esse eu acho que é o principal ponto que a gente tem que olhar, principalmente nesses fundos de CRI. O que nós escrevemos no relatório aqui, Álvaro, para deixar isso até meio institucionalizado com os nossos assinantes, é que é um momento em que você tem que fazer compras muito fracionadas, porque você não sabe onde vai parar. E assim, e tem um problema, né? Eu estava até conversando com um assinante nosso agora há pouco, antes da nossa live, que assim, a cota de um fundo, por hipótese, aqui estava 108. Aí ele vem para 103. Dá aquele desespero, então sai um monte de gente do mercado. Aliás, às vezes até são vendas mais volumosas, a liquidez é mais alta. Aí do 103 aparecem os compradores. Aí os compradores começam a comprar ali, de repente, vai para 102, vai para 101. Aí aquele cara que não saiu no 103, que via a cota 108, ele começa a falar, putz, eu não vou aguentar. Aí ele não aguenta, ele começa a sangrar a cotação. Aí ela vai caindo devagar, com menos liquidez, e vai sangrando, é todo dia 50 centavos a menos, R$1 a menos, 80 centavos a menos. E aquele que não saiu lá em cima no 108, quando ele olha agora 98, fala, cara, eu já perdi R$10, eu vou perder mais 10, e aí esse cara vai jogando cada vez mais para baixo. Então é a hora de você fazer compras mais pulverizadas, com mais frequência, operar volumes menores. E o que o Álvaro falou para mim agora é fundamental. Se agarre nos bons fundamentos. Se agarre em quem tem uma carteira mais sólida, que essa volatilidade talvez ela possa aumentar, e possivelmente irá aumentar, mas é hora de você se agarrar nos bons fundamentos. Certo, seu Álvaro? E assim, até a gente conversou numa outra vez sobre isso, né? Assim, todo mundo fica olhando para fundo imobiliário, como ele tem esse componente de renda variável de ser negociado em bolsa, obviamente fica todo mundo olhando para a cotação. Não estou dizendo que não tem que olhar, mas a gente tem que entender ele no que ele é. Ele é um ativo de renda. Você compra para receber uma renda de pagamento de dividendo. Então, assim, o preço vai oscilar pelo mercado de acordo com entrada e saída. Mas eu acho é um investimento de mais longo prazo para você não ficar prestando tanta atenção na cotação. É fácil de falar, difícil às vezes para o investidor, mas eu acho que antes dele decidir colocar uma posição em fundo de investimento imobiliário, ele tem que olhar para esse aspecto. Não é compra e venda de Vale, de Petrobras, assim, são coisas que têm menos liquidez e têm carteiras, vamos dizer assim, mais engessadas, né? Não é apertar um botãozinho de um fundo de ações e o cara vai lá, vende Vale, vende Petrobras. É um negócio um pouco diferente. Então, eu acho que tem que ter muito esse conceito. E lembrando que nosso mercado tem uma vantagem, né, Álvaro, que é ser um fundo fechado, né? Então, assim, eu acho que agora o fundo de crédito que captou muito, se dependendo para onde foi essa volatilidade, eles podem voltar a ter algumas marcações, né, Álvaro? Eu acho que a gente vai começar a ver isso de novo, como a gente viu lá na pandemia, né? Em setembro de 2019, a gente teve fundos de crédito que marcaram forte para baixo a mercado. E tiveram fundos que tiveram um aperto muito grande de liquidez, porque o volume de resgate foi muito grande, né? Isso realmente não acontece nos fundos imobiliários. Eu acho
Fala, vamos lá. Não, diga assim, a diferença que nós temos agora é que naquela época o juro estava 2, agora o juro indo para 7, 8. Esse é o problema, Assim, como quando a gente começou lá o EQIN11 lá em 2013, o juro estava numa curva de subida, eu conheço um pouco desse cenário, eu já vivi um pouco isso. Meu primeiro CRI foi comprado a 9,25, o último foi comprado a 11, em escadinha, mesmo estilo, mas em escadinha, porque o juro tinha saído de 7% e já estava chegando em 10 no mês de 2014. Então, assim, faz parte. Ô, Álvaro, eu quero que você vá na sequência aqui, essa sequência de slides, ela é rápida, e depois a gente abre para alguns questionamentos, tá certo? Tá bom. Então você me fala aí que eu vou passando aqui conforme você me pede. Vamos lá, pode passar para o próximo. A ideia disso aqui é mais para dar uma visão para o investidor que é iniciante nisso, do que ele tem que olhar em termos de taxa de juros em fundos de CRI. Então, assim, não é uma coisa hiper profissional, hiper sofisticada, é tentando ser acessível para o investidor que está entrando nesse mercado. Pode ir para o... Que foram as dúvidas que nós recebemos. Então, você se propôs a fazer uma coisa que eu te pedi, justamente para que fosse em linha com o público aqui que tem questionado isso. Isso, pode ir para o primeiro slide lá. Isso. Nesse slide aí, o que a gente está tentando mostrar? A gente tem que entender os dois parâmetros de renda fixa que eu acho de mercado que a gente tem, que é a Selic e a NTN-B. O que acontece entre eles? A Selic é a taxa básica de juros da economia, ela é um número fechado, né? Ela é rápido, ela vai seguindo as determinações do Banco Central. E o que ela tem embutido nela? Ela tem embutido a inflação. Então, ela paga um juro real, ela tem que ter um componente que vai remunerar acima da inflação. Isso é a Selic. A NTN-B, ele já é um papel mais longo e que ele já vem com esse juro real determinado na hora que você compra. Então, ele tem lá a inflação, ele é IPCA mais um cupom de juros. Então, os juros reais estão determinados. Na Selic, ele vai ser determinado pela variação da inflação e por essa taxa nominal. Aí no gráfico da direita, a gente tem uma comparação ali desde janeiro de 16 sobre o quê? Sobre o juro real, que é uma curvinha que começa um pouco mais, está um pouco mais escura ali. Ela começa em torno de 2%. Esse era o juro real embutido na taxa Selic. Então você tinha ali na Selic daquela época inflação mais 2%. Ela subiu, chegamos a bater um juro real de 10% e depois ela caiu, e agora no final aqui de 2020, 2021, a gente estava com um juro real negativo. E aí você vê que a NTN-B, o cupom dela, ele não oscila tanto, ele tem uma movimentação, mas ele é muito mais suave. O que acontece? Quais os efeitos nisso? A Selic, de certa forma, ela está sempre, eu brinco assim, que ela está sempre correndo atrás da inflação. A inflação começa a subir, o Banco Central começa a aumentar a taxa de juros para segurar a inflação. Aí chega uma hora que ele consegue, a inflação começa a cair. O que acontece nesse movimento de subida? O juro real ele fica menor, né? A inflação sobe, a taxa Selic vai correndo atrás. Então hoje a gente está com juro real negativo. Esse juro real negativo foi, vamos dizer assim, o fundo do poço. E aí agora, com o aumento da taxa de juros, provavelmente a inflação vai começar a ceder e ele vai aumentando o juro real. Aí vai chegar um ponto que o juro real vai ficar grande novamente. E aí a taxa Selic vai começar a cair. A NTN-B, ela equaciona um pouco mais isso, porque ela está olhando uma projeção um pouco mais para frente. Então, acho que esse é o ponto. Eu posso tirar duas lições disso, Álvaro. A primeira grande lição é que, invariavelmente, nós estamos falando de ciclos. Não adianta a gente querer olhar para o retrato hoje e acreditar que isso vai se repetir para sempre. Não vai. Em algum momento isso vai mudar e vice-versa. Em algum momento a gente vai ter pressão no juro real de novo. Segundo grande lição que a gente pode tirar é que, como você está falando, que um corre atrás do outro. A impressão que eu tenho é que hoje o juro tem que correr mais rápido atrás da inflação para neutralizar esse juro real e pelo menos deixá-lo próximo de zero de novo. Ou seja, se eu imaginar que a inflação vai para 7, vai para 7,5, eu tenho que chegar com uma Selic entre 7,5 e 8 para pelo menos voltar a ter algum juro real dentro da Selic. É isso o raciocínio, Álvaro? É isso mesmo, porque a gente está numa economia um pouco deprimida pós-pandemia, em recuperação. Porque se você olhar a história da economia brasileira, a gente trabalhou sempre com juros reais, eu posso dizer assim, na média de 4%. E alguns economistas falam que os juros mínimos de equilíbrio da economia brasileira é 2% ao ano, de juro real. Então, assim, o zero ainda é um pouquinho conservador, mas pode ser que uma economia deprimida por conta da pandemia, que ele seja suficiente para segurar a subida da inflação. Vamos ver, mas é exatamente o que você falou.
Tá certo. Ok, só para ficar mais claro ainda agora, o fundo imobiliário, ele vai surfando isso também, né? Ou seja, o gestor ele vai embarcar onde ele acredita que tem mais prêmio real, é isso? É exatamente isso, e é isso nas operações estruturadas de CRI. E assim, a gente falando de fundo de papel, eu diria o seguinte: os fundos que são high grade, mid risk, eles estão mais ligados à Selic, ao CDI, porque os papéis deles são sempre mais atrelados a CDI, são mais líquidos, tem um prêmio contra o CDI. Então, você vai ver papel de CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6. Pô, se a Selic CDI chegar a 6 e o cara tem uma carteira com 6 de cupom, ele está dando 200% do CDI de remuneração. É uma boa remuneração. Então, ele está, de certa forma, protegido ali. Um fundo que é mais high yield, que está olhando papéis mais altos, mais longos até um pouquinho e com menos liquidez, ele olha mais como um parâmetro a NTNB, com um duration parecido com o da carteira que ele tem. Então, eu acho que esse é o perfil que os gestores devem procurar buscar em termos de parâmetros de investimento. Bom, então eu posso dizer e assumir que o momento hoje ele está favorável para as duas classes. Eu posso capturar prêmio dos dois lados. Então, dos dois lados. Quem está preocupado com o fundo de CRI pode estar preocupado talvez por outros motivos que a gente vai falar daqui a pouco, risco de crédito, etc. Mas do ponto de vista de oportunidade, me parece que nas duas pontas você tem espaço e prêmio, certo? Certo, certíssimo. É questão de realmente analisar carteiras. Sempre é questão de analisar a carteira do fundo, né? E fica aqui uma sugestão para todo mundo. Tem muito fundo que ficou negociando muito tempo com ágil no patrimonial e que começa a voltar para o patrimonial, as pessoas estão achando que ele está caindo. Na verdade, ele está voltando para o lugar que ele não devia ter saído. Cuidado. Um fundo de CRI, para mim, tem que oscilar aí entre 5% e 10%, acima ou abaixo do valor patrimonial. Mais do que isso, não me parece ser. É claro que o que eu vou falar é uma brincadeira, todo mundo sabe que é brincadeira, mas eu falo sempre que, por lei, devia ter lá um inciso qualquer coisa ali, né, na nossa legislação, que fundo imobiliário seria proibido de negociar fora do patrimonial. Você só compraria e venderia dentro do patrimonial, acabaria esse ruído definitivo. O book é fechado, é leilão de compra e venda, todo mundo ali no mesmo preço. É claro que é uma brincadeira, mas tiraria esse ruído. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, então, a gente faz só uma apanhada aí, e depois eu vou falar um pouco da projeção. Olha só que interessante. A gente está olhando ali a Selic 18, 19 e 20, que já estão dados, né? E o IPCA. Conforme a Selic caiu por conta da redução da atividade econômica, pandemia, essa coisa toda, você vê que o juro real ele foi caindo de 2,70 até um negativo de 1,57 em 2020, né? E o cupom da NTNB acompanhou isso ali embaixo. Ó. Eu estou olhando a 2026, que eu acho que é o duration mais curto que a gente tem ali. Então, assim, ele também foi caindo, mas ainda assim, você vê que a NTNB, como ela olha para frente, é um vencimento mais longo, vamos dizer assim, ela embute dados de uma curva futura de juros, que eu não vou querer entrar nessa brincadeira agora para conversar. 2021, a gente está olhando ali o acumulado até agosto, aí você já olha que o juro real está negativo, mas o cupom, olha que coisa interessante, o cupom da NTNB já começou a subir. Por quê? Como ela olha para frente, né, ela está imaginando que lá na frente o juro real está subindo e o cupom da NTNB já começa a subir antes desse movimento. E 2022 ali é só uma projeção, né? Então, assim, eu estou usando a pesquisa do Focus, que o pessoal diz que nunca dá certo, mas, enfim, é uma informação que a gente tem mais, vamos dizer assim, fidedigna. Então, a gente tem lá uma Selic prevista de 7,75 com uma inflação em torno de 4. Então, você já vai para um juro real de 3,60. É um juro real já gordo. Mas por quê? Porque ninguém acredita que a inflação vai parar nos 4, né? Esse que é o ponto. Então, na verdade, aí, essa projeção é que está um pouco distorcida. Exato, e você está dando informações importantes aqui. Se você considerar que a inflação, que o mercado já está enxergando ou desacreditando que a inflação vai ficar nos 4, ou na meta do governo, que seja no teto da meta do governo, não importa, eu já posso assumir que os fundos que estão posicionados em inflação devem continuar entregando resultados interessantes ao longo dos próximos meses. É uma informação que está quase que dada, não é? É isso aí. Ela está quase, vamos usar um termo de mercado, ela está quase que contratada já. Exatamente. Não é? É isso mesmo. E o que distorce aí só nesse gráfico é que aí eu não quis fazer isso, porque eu acho que era uma discussão que ia alongar muito, é que, na verdade, o cupom da NTNB para 2022 não será esse 4,43. Eu estou só repetindo ele aí para efeitos de deixar o gráfico aparecer,
Mas, na verdade, assim, esse cupom vai se elevar, com certeza, porque ele vai embutir uma curva de juros lá para frente. Quando ela começar a andar, ele vai começar a andar novamente. Tá? Muito bem. Bom, aí no próximo, eu estou fazendo do meu fundo porque é o que eu tenho mais acesso, né? Mas o que eu acho que é importante o investidor olhar? Mas não é muito diferente desses os outros, mais middle risk, não é muito vale para olha só, vale para o que eu estou fazendo aqui é porque eu tenho os meus dados, mas vale para qualquer fundo, tá? Então, o que você tem como investidor que eu sugiro que você olhe? Você vai olhar a carteira investida em CRI e ver qual é o cupom de juros que está lá dentro. Então, fundos mid-risk que estejam mais atrelados a CDI, você vai ver CDI mais quanto, esse é o cupom médio de prêmio acima do CDI, e no nosso caso é IPCA mais alguma coisa, então o cupom da nossa carteira. Então o nosso cupom de carteira, desde janeiro de 2020, ele vem variando ali nessa faixa de 9,50, entre 9,50 e 10,50. Hoje é 9,75 mais ou menos o cupom. O que significa isso? Que eu tenho inflação mais 9,75. Quanto está pagando a NTNB hoje, 2026, que é uma duration, quer dizer, é um prazo mais longo até do que a carteira do meu fundo. Eu tenho 3 anos de duration, a NTNB 26 são 5 anos de duration, a grosso modo. Eu estou pagando, ela está rodando ali na faixa de perto de 4,50, vai, para fazer uma conta redonda. Eu estou 9,50, ele está 4,50. Então, tem 500 pontos, né, 5% de prêmio. É o dobro. Isso aí, é o dobro, é muita coisa. E você vai olhar fundo de high grade e mid-risk vinculado a CDI, que também vai ter esse prêmio de cupom, o dobro do que está o juro real da Selic ali, embutido na Selic. Então, você tem prêmio nesses fundos. E mesmo, o que vai subir? A inflação. A inflação vai subir? Vai. Mas o meu fundo também está atrelado à inflação, a carteira está atrelada. Se ela subir, eu subo junto. Então, se eu tenho esse prêmio de risco no cupom, o que vai acontecer é que esse prêmio ele vai continuar valendo. Ele pode diminuir um pouco, mas eu tenho muito prêmio nesse negócio. E tenho que ter, aí depois a gente vai falar sobre os riscos, aí a gente vai explicar por que a gente tem esse prêmio. Não é de graça, então por que se tem esse prêmio? Agora, o outro slide que eu achei, outro chartzinho, é interessante porque, assim, esse é o histórico da NTNB. Então, você vê lá que em janeiro de 2016, no pico da NTNB em termos de cupom, ela estava um pouquinho acima de 7. Olha só, nesta época, a Selic era de 14,25. Então, assim, era muita Selic. O cupom era metade da Selic. Se você imagina... E a inflação bateu quase 11, 10,97. A gente ainda tinha juro real de 3. Exatamente. Então, pensa bem, se você voltar lá atrás, né, no slide anterior, se você tem um prêmio lá de 5%, né, de 500 pontos base na tua carteira, numa NTN hoje que está 4,5%, se ela subir mais 3%, 300 pontos, ainda assim você vai ficar com 200 pontos base de prêmio. Você ainda tem prêmio. Ele diminui? Diminui, mas você tem prêmio. Então, assim, você não vai perder dinheiro nesse ativo. Em termos de taxa, você pode ganhar um pouco menos de prêmio nesse momento mais complicado de mercado, mas você não vai perder dinheiro de remuneração. Esse para mim, é o ponto que eu queria mostrar nesse negócio aqui, que eu acho que funciona para todos os tipos de fundo de CRI. Mas tem que olhar a carteira. Então, extraordinário essa colocação sua aqui, de maneira muito mais resumida e objetiva, o que eu quero dizer para todo mundo que tem nos perguntado. Os fundos de CRIs, na minha visão, eles estão muito melhor precificados hoje. Então, a gente hoje tem mais realidade. E o que é ter mais realidade num fundo de CRI? É você ajustar melhor o retorno ao risco. Eu acho que há 6 meses, 1 ano atrás, a gente estava com muito mais desarranjo em relação a essa equação risco-retorno. Porque quando você tem, me corrija se eu estiver errado, por favor, Álvaro, se eu compro a cota de um fundo imobiliário no patrimonial e estou me propondo a receber inflação mais 10, por hipótese, tá? Inflação mais 10. E, de repente, eu compro esse fundo com ágio de 30%, não é mais inflação mais 10. Você tem que tirar esse prêmio de 10. Você já na cabeça, na entrada, já está colocando esse mais 10 para 30% a menos. Né? Então, isso, assim, é isso mesmo, é isso mesmo. Não é? Então, assim, a gente não pode correr esse risco. Aí, quando você compra um suposto inflação mais 10, mas você pagou ágio, e você tem efetivamente uma inflação mais 7, aí, no momento desse, você engole o prêmio. Aí ferrou.
Aí que fica com aquela sensação de que eu estou ganhando rendimento, mas perdendo na cotação. Claro que você comprou na ponta errada. Na verdade, quando você pagou aquele prêmio, você antecipou um ganho futuro que você ia ter, só que você deu de presente ali. Você abriu mão dele, né? Você abriu mão dele, né? O que a gente falou muito para vocês? Pessoal, se você quer ter um lote maior de um fundo que tem um resultado melhor e você quer fazer parte desse fundo, e esse fundo faz emissões com frequência, compra um pedacico de nada para você entrar, e a partir daí esses fundos fazem 2, 3 emissões por ano, e normalmente fazem a patrimonial. E aí é onde você acelera e monta a sua posição. Mas o ágio que você for pagar, você tem que pagar só num pedacinho, você não pode comprar o lote inteiro. Você compra um pedacinho para, eu até brinco, né, para fazer parte do clube. Depois que você entrou no clube, aí você resolve a sua vida ali, aí você tira essa diferença. Então, eu acho que isso responde já muitas perguntas de muita gente que veio com essa ideia de que... E agora você pode tomar uma invertida 2 vezes. Você tomou uma invertida, né? Pagou ágio lá e agora está com deságio no preço de negociada de mercado, né? Exatamente. Bom, então o Álvaro, que já é de mercado, já acompanhou o meu raciocínio aqui, e é exatamente isso. O Álvaro, agora eu quero entrar em outro ponto com você. Acho que terminamos os slides, né? Sim. A ideia é essa. Agora eu quero entrar em outro ponto com você. Hoje, pessoal, a live vai ser um pouquinho mais rápida. Eu combinei com o Álvaro aqui, a gente fazer uma live de meia horinha para ficar mais rápida e objetiva. Primeira coisa, a questão de risco. Você está falando que uma Selic pode chegar a 8? Vai. Nós estamos falando que uma inflação no IPCA pode chegar a 8, 8,5, 9 no acumulado, ok? Bom, só que você tem fundo a inflação mais 10. Você tem fundo com CDI mais 6. Como é que fica o risco dessas operações? Você acha que o rendimento nominal fica muito bonito, todo mundo acha legal aquilo ali, só que se a gente não imaginar que em 2022 a gente vai começar a voltar para o patamar mais de juros reais mais adequados, um cupom mais adequado, a gente pode começar a ter gatilhos de riscos de crédito, e aqui eu estou falando genericamente, tá? Estou falando fundos em geral, não estou falando de fundo A ou B ou C, de geral. Sim, olha só, a gente tem que lembrar que a contrapartida de um CRI, em geral, é a economia real, né? É alguém que comprou um imóvel, que está pagando uma prestação e que tem um salário. Se esse negócio sobe muito, o cara não tem como pagar. É isso que a gente está vendo assim na maioria dos CRIs hoje em dia, que está tendo uma renegociação muito grande para a troca de indexador do IGPM para IPCA. É por conta disso. O cara não aguenta. Você teve um IGPM de 34%, 35%, o cara não aguenta esse reajuste na prestação. Então, você pode ter riscos, sim, os riscos aumentam desse pessoal não aguentar. E aí, são 2 coisas que você tem para se proteger. E, de novo, aí, por isso é que você tem que olhar bem a carteira, né? E quanto mais prêmio tem, quer dizer, quanto mais spread tem nisso, mais complicado essa é a verdade. Então, assim, você tem 2 caminhos aí. O primeiro caminho é você ter uma renegociação no CRI, né? Você estica prazo, você joga parcelas. Reperfila, né? Você reperfila. O que muitas vezes os caras falam assim, não, mas isso não é um default? Não, isso não é um default, é uma renegociação. O default você está fazendo isso justamente para não ter um default, porque o CRI tem triggers, tem gatilhos que levam a um default. Se esses gatilhos não forem disparados, né, se determinadas razões de garantia não forem cumpridas, o que acontece é que você realmente dispara um negócio. Então, você tem que sentar e negociar. Isso é crédito, gente. Né? Assim, não é nada mais do que você está dando crédito, e você tem que entender isso. Você reperfila a dívida de uma maneira que você vai continuar recebendo o seu resultado, o seu rendimento lá. E a outra coisa é justamente a estrutura com as gorduras. Quando a gente tem razões de sobregarantia, não é à toa, é para você aguentar uma inadimplência que vem com esse aumento da parcela do cara que está comprando. Então você tem um over collateral lá, aquela gordura, os 20% adicionais, 15% adicional, é isso. Uma reserva de juros, de PMTs, para segurar a onda naquele momento, né? Ô Álvaro, mas eu queria deixar uma posição muito importante aqui para quem nos ouve. A gente está falando aqui sobre essas questões, né, de que o momento para fundo de CRI é interessante, você pode capturar aí a alta dos juros, a alta da inflação, e considerando que em 2022 você vai acomodando esses indicadores, então você surfa bem que você está tendo a oportunidade de comprar, ter um carrego bom, ter um juro real excelente e ainda ter gordura e prêmio sobre a NTNB. Ponto. Mas isso não quer dizer, Álvaro, e me corrija se eu estiver errado, que todo mundo aqui também tem que sair comprando um monte de fundo de recebível, fazer 80%, 90% de uma carteira de recebível
ainda mais querendo ficar com fundos muito equivalentes de recebível, ou seja, você tem ainda riscos cruzados muito parecidos. Então, assim, a gente tem 2 cuidados para fazer. É crédito, né, gente? É crédito. No final do dia, é um fundo de crédito. E, de novo, você, numa situação mais, eu diria, estressada, você vai ter muitos reperfilamentos equivalentes, ou seja, você vai ter muitos problemas equivalentes. Então, você pode supor que você está diversificado, mas não necessariamente. Confere, Álvaro, o raciocínio? É isso mesmo, assim, você tem que botar um pedaço menor e tem que espalhar, e de novo, tem que dar uma olhada nas carteiras. Por exemplo, é muito comum uma pessoa ter, sei lá, 10 CRIs, 15 CRIs, 20 CRIs listados na carteira. Aí você acha que são riscos diferentes, mas às vezes não é risco diferente. Eu, por exemplo, tenho 3 CRIs na minha carteira que são da mesma empresa. E eu boto lá, é Colmeia, é uma construtora. Gosto muito dela, não tenho nenhum problema, mas são 3 CRIs dela. Então, na minha análise de risco, ele tem um tamanho que, para mim, parou desse tamanho. Ele está limitado. Por quê? Cada CRI daqueles é menorzinho, mas eles, no conjunto, são o mesmo devedor. Então, essa análise, eu acho que essa transparência tem que ter lá nos relatórios, e é isso que o investidor tem que estar dando uma olhada sempre. Quer dizer, é o que você disse, é crédito, é risco. Tudo que a gente não quer é executar garantia, é ter um default, a gente não quer isso. Então você reperfila a dívida, você analisa, mas tem que olhar a carteira. E não concentrar, é o que você estava falando. O cara não pode botar tudo em high yields, ele tem que ter um pouco de high grade também, ele tem que ter lá os high yields dele, ele tem que compor uma carteira que realmente seja um pouco mais balanceada, né? Se você vai para um ativo de mais risco, você não pode botar todo o seu patrimônio, 50% do seu patrimônio, num ativo de mais risco. É um pouco, eu acho, assim, na meu ponto de vista, é um pouco de loucura. É porque você pode ter o que eu chamo de risco cruzado. O que é o risco cruzado? Né? Quando você tem carteiras que têm uma certa sobreposição. Então, exemplo, você tem um fundo que tem uma carteira de crédito subordinada, uma carteira de crédito sênior. Tá, no final do dia, são riscos cruzados também. São copinhos diferentes, mas tudo bem, são riscos cruzados, né? Então a gente tem que sempre levar em consideração isso na hora de balancear a nossa carteira. Então eu acho que dentro da caixinha de crédito, você tem que ter várias outras caixinhas. Você tem que ter créditos realmente mais high grade, você tem que ter créditos mais middle, tem que ter coisas mais apimentadas um pouco. Então tem que balancear. Muito cuidado para não fazer uma carteira só de pimenta, porque você pode ter sobreposição de riscos ali. E também muito cuidado para não fazer uma carteira muito conservadora, porque aí você pode ficar sem prêmio. É isso. Entendeu? Aí você está tomando um risco privado, pô, aí vai comprar título público. Esse prêmio, né, que a gente fala, nessa linha do risco, esse prêmio que a gente fala, ele não vem de graça. Ele vem porque o fundo de recebível imobiliário, né, o fundo de CRI, até o fundo de tijolo mesmo, mas mais o de CRI que a gente está falando, ele tem, para mim, 2 componentes de risco que ele tem que ter prêmio. É o risco de crédito, porque NTNB é risco governo, que eu só vi calote uma vez na vida, que foi no plano Collor lá atrás, tem muito tempo que isso não acontece, mas assim, é livre de risco, então a gente tem risco do crédito, que a gente estava falando, e a gente tem o risco de liquidez, que é o que você disse, é pouca liquidez, muita gente querendo sair, eu quero o meu dinheiro, e aí, como é que eu faço? Eu vou vender para baixo e vou perder principal. Mas é por isso que o fundo paga uma rentabilidade melhor. Então, é nessa hora que eu acho que a cabeça tem que ser de um investimento de longo prazo. Por isso você está ganhando um prêmio maior, para ficar investido em mais longo prazo. Como é longo prazo, se você faz uma cesta, tende a performar melhor também. Porque se você tiver... Vamos lá, me corrija se eu estiver errado, Álvaro. Se eu tiver um problema de crédito em um fundo, seja lá qual for a natureza dele, vai dar um haircut que vai te machucar. E ao machucar, por exemplo, quando teve problemas recentes aí de Urbiplan, aqueles Copel, aquelas coisas, tinham fundos que tinham aqueles ativos, em quantidades um pouquinho diferentes, mas tinha lá 3, 4 fundos que tinham essas operações. E isso não é diferente hoje, é comum você ver, por isso que eu chamo de risco cruzado. Você vê um fundo, o outro fundo, que quando você olha o devedor, é o mesmo grupo econômico, é o mesmo... Então, às vezes, você está diversificado, entre aspas, se você tiver um problema nesse grupo econômico, você vai ter um haircut aqui, aqui e aqui, que no final do dia é 30% da sua carteira, não é? Exatamente. Então,
Esse é um ponto a ser considerado, né, Álvaro? É por isso que é a importância do cara que está entrando, o investidor que quer entrar nesses fundos, ele tem que olhar as carteiras e entender quais são as carteiras dos 2 fundos que ele está querendo investir, 2, 3 fundos. Se tiver muita superposição, não é uma diversificação de carteira, né? De verdade. Esse é o ponto, né? E quando a gente fala longo prazo, né? Até perguntaram aqui se é 5, 10, 15, 20 anos. Eu já me perguntei sobre isso, eu queria até ouvir o Álvaro, né? Para mim, longo prazo, ele é individual. O longo prazo é para a pessoa. Então, quando eu estou falando, se eu sou um jovem de 20 anos que comecei a investir, longo prazo para mim é 30, 40 anos. Né? Se eu estou com 42, 43 anos para mim, a minha referência de longo prazo, ela diminui. É isso mesmo. Não é? É exatamente. Então, o longo prazo, ele é ajustável. É ajustável. Então, se você está com mais idade, a minha sugestão é menos pimenta, mais arrozinho com feijão, mais ajustado. Por quê? Porque você não tem espaço temporal para que esses problemas sejam resolvidos, talvez. Não é, Álvaro? Exatamente. Não, e você falou uma coisa que vale também para o prêmio, né? Um fundo que paga um prêmio muito grande, né? Qual é o nível de risco que você está disposto a correr? É muito pessoal. Você pode comprar um fundo que está pagando 10 pontos de prêmio. Se ele está pagando 10 pontos de prêmio, ele tem um risco. O outro que está pagando 5 tem um nível de risco diferente. Você aceita os 5? Você aceita os 10? O que você prefere? É pessoal. E vale um pouco essa tua regra. Se você já está mais velho e está querendo ter um patrimônio mais estável, acho que não vale a pena você botar muito nesse risco de 10. Você tem que diminuir um pouquinho ele. Se você está mais novo, você pode correr esse risco. E outra coisa, você está comprando, às vezes, uma operação dessa que ela tem um vencimento em 15, 20 anos. Dependendo da minha idade, eu nem vou ver esse ativo vencer. É verdade. É verdade. Álvaro, já passamos em 1 minutinho aqui do nosso combinado, mas eu quero te fazer a última pergunta. Me ajude, pelo amor de Deus, a responder isso para as pessoas. Vou tentar. A pergunta que eu recebo aqui, Baroni, a inflação foi 8. Aí eu pego o dividendo daquele fundo e faço ali a inflação mais 7. Eu pego o dividendo, ele não me pagou os 15%, né? Então, assim, eu falo, mas, gente, não é assim, né? Um rendimento de um CRI, você só vai conhecer mesmo no último dia, no vencimento dele. Tem vários eventos pelo caminho. Me ajude a explicar isso para as pessoas, para mostrar que, apesar da gente estar vendo o juro para cima, apesar da gente estar vendo a inflação para cima, os fundos de papéis, nessa hora, ele vai funcionar como um ativo de juro real, ou um ativo de Selic+, ou de CDI+, mas não espere essa simetria, assim, me acha uma palavra aí, espartânica, sei lá. Vamos dizer assim, essa correlação direta, né? Eu acho assim. Na verdade, não é na vírgula, né? Não é na vírgula. Assim, então me ajude aí no dia a dia da gestão, de repente me ajuda a responder isso melhor. Vamos tentar simplificar o máximo possível. CRIA é uma operação estruturada, então ele assim, cada um tem um jeito. Tem uma receitinha. Tem uma receitinha. Ele não é uma NTNB, que é inflação do mês, mais esse cupom aqui e vai carregando lá no negócio. Então, o CRI ele tem 3 componentes de pagamento, que a gente chama, né? Que é o pagamento do principal, o pagamento da inflação, que é a correção monetária que corrige, né, esse principal, e o cupom de juros. A única coisa certa é o cupom de juros. Isso é na vírgula, você ganha ele todo mês. O principal e a correção monetária do principal vão depender de cada CRI, da curva que o papel tem. Então, quando eu combino uma amortização, eu, por exemplo, hoje tenho 40% da minha carteira que não está pagando amortização. Por quê? Eles tinham carência. Não é porque ninguém deu default. É a estrutura dele, é carência. Como ele não paga a amortização, aonde está a correção monetária? Ela está no saldo devedor do cara, da amortização. Se ele não me paga, não tem a correção monetária. Está acruando lá. Está acruando lá. Tá lá. Mas eu não recebo ela todo mês. Então, quando o cara fala assim, então, mas esse teu CRI é IPCA mais 12, mas não está pagando o IPCA do... Não vai pagar. Ele só vai pagar, talvez daqui a 6 meses ele começa a pagar. E aí tem mais uma coisa, vou te dar uma curiosidade só assim, para não tentando entender. Mas, por exemplo, se você tem uma inflação no mês de 1,5%, mas vou fazer uma conta mais simples, tá? 1,5% é a inflação. E a sua curva de amortização do papel é 1% do saldo devedor,
você está limitando o tamanho dessa inflação que você vai repassar, porque você só consegue repassar 1%, você não consegue, a grosso modo, tá? Mas você não consegue passar esse meio a mais. Então a inflação bombou, mas você não vai reproduzir, porque ela vai ficar presinha lá no teu saldo devedor. Então, essas perguntas, as pessoas se assustam porque não entendem realmente o mecanismo. É diferente, não é uma coisa... Você vai receber seu dinheiro, mas... Você vai receber. Ao longo do tempo, que é o que você falou, só lá no vencimento é que você vai poder fazer a continha. O que o Baroni faz para os assinantes da Suno? Eu tenho falado isso. Eu faço um gráfico, onde eu coloco lá o retorno do fundo, coloco lá um benchmark inflação mais 6, alguma coisa, para mostrar que no longo prazo vai ter na volatilidade, mas você tende a performar entregando isso dentro de um benchmark, que já é suficiente para você, por tese, saber que fundo de papel deveria fazer parte da carteira das pessoas. Eu acho que assim, é o que eu tenho falado para todo mundo. Hoje, 37%, 38% do mercado de fundos são fundos de CRIs. Então, se você tiver 36%, 37% do seu patrimônio, estou falando de mercado imobiliário, em fundos de CRI, você está replicando o mercado. Então, assim, não vejo problema nisso. Sim. Não vejo problema. Eu acho que se eu tivesse, Álvaro, se eu tivesse fundos imobiliários, tá, 95% dos fundos imobiliários são fundos de CRI. Se eu quisesse ser investidor de fundo imobiliário, invariavelmente, eu teria muito fundo de CRI. Entendeu? Então, assim, eu gosto de dizer, na época que você começou, Álvaro, com o NCH, era 3% de fundo de CRI. Ninguém nem sabia o que era. Tinha uns 10 fundos de CRI, mais ou menos, na época. Não, em termos de PL era 5%, vai. E olhe lá, né? Vocês foram o primeiro fundo administrado pelo BTG, não é isso? Foi, primeiro fundo administrado, é o sexto fundo de CRI aqui do Brasil. Então assim, não serve de comparação. Hoje nós temos 38% do mercado de fundos de CRI. Então, se você estiver ancorado nisso, tudo bem. Dentro desses 37%, vamos para 40%. Dentro desses 40%, você vai dividir, assim como a indústria divide. Você tem fundos mais high grade, você tem fundos mais middle, e vocês têm fundos mais high grade, mais high yield. Essa nomenclatura, ela é polêmica. O que define high yield não é necessariamente uma taxa. O que define high grade não é necessariamente uma taxa. Então, o que eu gosto? Eu gosto de você olhar para a estrutura do CRI, olhar risco cruzado, e a partir daí você definir o que é o seu componente de risco. Então, não dá para você olhar para uma SPE de uma empresa e comparar com o nível de risco de uma empresa listada, negociando na bolsa, com balanço público, etc, etc. Então, quando você faz isso tudo, bate no liquidificador, dá para você ter tudo, de tudo um pouco, mas faça uma cesta diversificada para eliminar esses riscos cruzados. Essa é a receita, na minha visão, essa é a receita que você vai estar naturalmente capturando um pouco de juros e um pouco de inflação, e o resto é o longo prazo para fazer o efeito. Certo, seu Álvaro? É isso aí mesmo. Concordamos plenamente com esse conceito. Então pronto, se estamos concordados, está tudo certo. Quando alguém me perguntar, e com certeza vão perguntar, eu pego o link dessa nossa live e respondo, porque eu acho que tem muita coisa que foi esclarecida aqui. Muita gente, surpreendentemente, nos acompanhou. Amanhã temos uma live aí que eu acho que é uma das mais aguardadas aí. Tirei o Rafael Selegato. Consegui tirar o Rafael Selegato de um processo sem emissão, né? Porque o homem não para de fazer emissão. Então, nós laçamos ele amanhã para falar um pouquinho mais sobre esse momento aí do Iridium e momento de mercado também. Álvaro, muitíssimo obrigado. Fala um pouquinho aí desse momento novo dessa parceria da NCH com a EQI Investimentos. Fala um pouquinho desse momento, só para a gente encerrar aqui. Então, a gente está começando a engrenar agora um pouquinho mais, né? Então, assim, em termos de azeitar a estrutura, principalmente em questão de originação, né? De trazer novas operações, o contato com outros empresários que às vezes a gente não tinha, não acessava, para ver operações novas para dentro do fundo. Você sabe que uma das nossas características é essa, é tentar originar as operações, é fazer CRIs, série única. Aliás, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo do Álvaro aqui, a gente ia fazer essa live um pouco antes, a gente acabou enrolando um pouquinho, porque ele estava viajando para justamente visitar empreendimentos, etc, etc. Então, assim, gente, isso é muito importante, tá? Eu gosto, o Álvaro sabe que eu gosto dele, assim, na física, eu acho que é uma pessoa íntegra, gosto muito dele, e ele é muito diligente nas suas escolhas. Então, Álvaro, parabéns, eu acho que foi muito bom ter ouvido que você tinha que enrolar um pouquinho mais essa live que você estava enviando. Obrigado, pois Então, é uma coisa que eu não estava podendo fazer com muita frequência antes, mas agora voltamos a viajar, então a gente está lá, não tem um CRI que a gente não vá lá dar uma olhada para ver o que é, e ver o mercado mesmo. E, cara, é muita oportunidade. Então, na parceria com a EQI foi isso, né? A gente aumentou o contato. Eu acho que isso é uma questão ainda de azeitar as operações, porque isso é outra coisa, né?
Eu agora estou conversando com vários empresários que nunca fizeram um CRI na vida. Então, todas as operações são mais complicadas. A gente está com 2 operações aí, que primeiro CRI de 2 empresários. Então, é complexo isso. É um mundo novo. Exatamente. O fundo imobiliário começou a ser descoberto pelas pessoas também, as estruturas como forma de financiamento, que é muito interessante. Né? Olha só, desculpa me estender, mas o que está mudando nisso? O crédito ele está ficando mais longo, né? Então, antes o cara que fazia um loteamento, por exemplo, ele empatava capital durante 10 anos, 8 anos na carteira dele, e agora ele tem que empatar 15, porque esticou mais. Então, ele está demandando mais capital para ele. O que ele fazia tudo com recursos próprios, ele está vendo que tem oportunidade de fazer coisas, mas ele não tem dinheiro. Antigamente, a própria carteira dele pagava para ele fazer outros negócios. Agora não paga mais. Então, você está surgindo aí algumas oportunidades. Mas é isso. Eu acho que a EQI está vindo com isso da originação. E também, assim, a hora que a gente fizer uma nova oferta, ele vem para apoiar a gente na distribuição. Né? Uma casa que sabe distribuir, tem bastante cliente, tem muita gente. E, assim, vai recomendar o fundo, é um fundo que a gente tem a cogestão. Então, assim, eu estou muito animado com isso, porque eu acho também que essa é outra coisa. É aquela história, você precisa ter o CRI para fazer o investimento, mas você precisa ter o dinheiro para dar o firme no CRI, pelo menos os CRIs que eu estruturo que não são de prateleira. E às vezes, equacionar isso é muito difícil. Eu acho que a parceria vai ajudar muito a gente a equacionar isso daí. Modéstia à parte, eu participei do nascimento da parceria, que a gente estava numa live e de repente fomos pegos de surpresa aí. Sem querer, a gente foi pego de surpresa ali com a mesa. Exatamente. Até eu mesmo fui pego de surpresa com a mesa. Exatamente. Manda um abraço para o Juliano, manda um abraço para a turma toda lá, tá bom? Beleza, muito obrigado aí. Obrigado, Baroni, pelo tempo com a gente aqui de novo. Eu que te agradeço, porque, gente, sério mesmo, eu estava conversando com o Álvaro sobre isso e, de repente, uma coisa foi puxando outra e a gente, vamos fazer isso, vamos fazer um material, alguma coisa, porque é uma pergunta que tem sido recorrente e não adiantaria eu fazer um vídeo aqui gravado e ponto final. Trazer o Álvaro, que tem experiência de mercado, veio meio que para chancelar aqui esse momento que as pessoas estão vivendo aí de querer saber se continua ou não investindo em fundo de CRI. Então, a gente trouxe alguns cenários para vocês pensarem aí. Álvaro, muitíssimo obrigado, bom restinho de semana aí, e amanhã, mesmo bate-horário aí, 8 horas, Rafael Selegato vem para falar do Iridium aí, tem muita coisa para a gente colocar em dia, tá bom? Valeu, obrigado, boa noite a todos aí, hein? Um abraço, Álvaro, sempre com portas abertas para vocês aqui, para você, para aqui e para todo mundo, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.